Sejam muito bem-vindos a mais um Andrew Jumper Live. Nessa noite, nós estaremos aqui conversando sobre as profecias messiânicas. Nós vamos aprender o que é, quais são, como funcionam e como é que a gente, então, pode olhar para a escritura do Antigo Testamento e conhecer ou reconhecer essas profecias. E nós estamos, então, aqui juntos com o professor Dr. Daniel Santos e o professor Dr. Dario Cardoso, dois dos nossos professores aí, formados dentro dessa área com a orientação, né, no Antigo Testamento e exegese e linguística aí, né, do Antigo Testamento. Doutor Daniel Santos, dá aí uma boa noite para a nossa turma nessa hora. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que o nosso momento seja de grande aprendizado, ok? Muito bom. Doutor Dario. Olá, pessoal, boa noite. É uma grande alegria poder estar com Daniel, com Mauro, para podermos falar sobre aquilo que nos apaixona tanto, o nosso Redentor, Jesus Cristo, e o Antigo Testamento, né, que nós nos dedicamos a estudar. Deus nos abençoe, nos dando graça nessa noite. Muito bom. Enquanto o pessoal vai chegando aí para assistir a nossa live dessa noite, você que já chegou, que já está deixando aí os seus comentários, por favor, lembre-se de inscrever-se no nosso canal, tá bom? É importante que você se inscreva e aí você passa a receber as notificações quando a gente entra ao vivo, seja aqui, seja nas nossas devocionais, todas as quartas-feiras pela manhã. Então, faça isso, é importante para o canal, é importante para que você também acompanhe aquilo que nós estamos publicando aqui nas nossas mídias sociais. E, de presente para você, você vai saber de uma novidade agora, imediatamente, que é a respeito da nossa revista Fides Reformata. Nós publicamos já o primeiro volume da Fides Reformata, está online. Esse primeiro volume do ano de 2020 foi referente aos 150 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie. E essa semana ainda, não sei se eu posso dizer o dia exato, mas talvez entre amanhã e depois, o número 2 da revista Fides Reformata desse ano, 2020, estará disponível também no formato PDF para que você possa acessar, tá bom? Então, temos uma série de novos artigos que vão estar aí na nossa revista. Alguns referentes ao Mackenzie, ainda aos 150 anos do Mackenzie, outros temas diversos também algumas resenhas de literatura. Então, você pode ir ao nosso site, mania do www, voltei no tempo e no espaço, cpaj.mackenzie.br, Fides Reformata. Lá também você vai conhecer mais sobre a nossa escola, sobre o que fazemos e sobre os nossos cursos, tá bom? Então, vai ser muito bom ter você aí acessando o nosso site e conhecendo mais sobre o Andrew Jumper. Mas o nosso papo principal aqui, então, é sobre as chamadas profecias messiânicas. Ora, profecias messiânicas, essa expressão messiânica vem da palavra Messias no Antigo Testamento, que é a palavra muito parecida, né, Mashiach, em hebraico, que a Septuaginta, a tradução grega dos escritos do Antigo Testamento, traduziu por Cristo. Então, quando nós lemos no Novo Testamento o nome de Jesus acompanhado da palavra Cristo, nós estamos, na verdade, tem gente que acha que é o nome e sobrenome, né? Mas não é. Nós, na verdade, estamos lendo o nome
do nosso Senhor Jesus Cristo, acompanhado do título que ele recebe, ou seja, Jesus o Messias. Então, esse é o significado da palavra Cristo, e assim, então, nós aprendemos, nós sabemos, então, que Jesus é esse Messias. E aí, então, a nossa primeira pergunta: o que significa essa expressão profecia messiânica? Professor Dario, começa aí respondendo essa questão para a gente. Muito bem. Essa expressão é uma expressão tradicional na teologia, e ela expressa uma classificação técnica em primeiro lugar. Ou seja, é considerado, de forma geral, profecia messiânica todos aqueles textos do Antigo Testamento que anunciam a vinda do Redentor, né? E que, do ponto de vista mais técnico e formal, são reconhecidas por terem sido citadas no Novo Testamento. Então, quando nós inicialmente falamos de profecias messiânicas, de salmos messiânicos, de textos messiânicos, nós estamos referindo àqueles textos que o Novo Testamento apontou para nós que se referiam a Jesus Cristo. Há uma discussão importante aí, porque às vezes nós concordamos que ele se refere a Cristo, às vezes não há concordância que eles se referem a Cristo, talvez a gente tenha algum tempo de falar sobre isso. Mas é importante também, essa noite, nós queremos trazer dentro dessa discussão também, a ideia de que o Antigo Testamento fala de Jesus Cristo, anuncia a vinda e a obra de Jesus Cristo de forma mais abrangente. Então, embora a classificação técnica seja importante para os estudos bíblicos, existe uma classificação teológica que envolve a própria construção do Antigo Testamento, que também nos aponta para Jesus Cristo, e a gente vai, na noite de hoje, procurar mostrar um pouquinho como isso funciona para a nossa compreensão. Alguma observação, professor Daniel? Não, eu estava ouvindo aqui e me lembrando de que não só as profecias messiânicas, elas apontam para Cristo, mas se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber que o Antigo Testamento não tem muito interesse em ficar fazendo profecias sobre outras coisas. Por exemplo, como algumas coisas vão acontecer, mas há um interesse particular, consistente e recorrente no Antigo Testamento de apontar e de criar uma expectativa a respeito de Cristo. Então, sim, fala-se sobre a queda de Nínive, fala sobre algumas coisas, mas isso não compõe nem 1% daquilo que o Antigo Testamento se ocupa em fazer. Então, quem lê o Antigo Testamento percebe isso, né? Vamos dizer assim, é uma agenda. Ele está preocupado em criar, por meio dessas profecias messiânicas, né, uma imagem, uma expectativa na mente, tanto do povo do Antigo Testamento, como nas gerações seguintes, a respeito de Cristo. Tá? Então, isso é muito importante. Por exemplo, eu não vejo o Antigo Testamento falando profecias sobre a igreja primitiva, profecias sobre como é que as viagens de Paulo aconteceriam, nada disso, mas as profecias, geralmente, elas focavam nisso, né, em mostrar quem é o Filho de Deus, como ele viria e coisas relacionadas a ele. Né? É isso só que eu acrescentaria ao que Dario já falou. Então, só para deixar claro aqui, existe um corpo de literatura ou algumas partes da literatura do Antigo Testamento que são específicas falando sobre algum evento a respeito da vinda ou da pessoa de Cristo, e existe, entretanto, no corpo da literatura como um todo, no Antigo Testamento, um interesse claro e iminente de apontar para Cristo, certo? Seria isso, então, que Jesus, o próprio Senhor Jesus, estaria dizendo lá em Lucas, capítulo
24, quando ele fala tanto aos discípulos no caminho de Emaús, quanto aos demais discípulos lá em Jerusalém, que a Escritura, e ele refere-se então a Moisés, aos escritos, né, e aos profetas, que se referem, que falam a respeito dele. Ok. Então, eu tenho uma pergunta, diante dessa explicação aí que foi dada. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3,15 é chamado por muitos de o proto-evangelho, não é? É um texto que tem uma complexidade, eu estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada, né? O versículo 15 de Gênesis 3 diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nesse texto, muita gente, como eu disse, chama de o primeiro evangelho, proto-evangelho. Por que isso? Esse é um texto messiânico, tem como fazer essa relação de maneira objetiva, como explicado pelo professor Dario? Com certeza, esse é um texto, como a gente diz, é um texto potencialmente programado para dar várias direções específicas no modo como alguém deve ler o Antigo Testamento. Qualquer livro que a gente lê, a gente pode se empolgar com algum personagem, com algum evento, a gente pode querer se delongar um pouco mais em alguma cena, um episódio, mas quando a gente inicia a leitura do Antigo Testamento com uma passagem como essa que nós lemos, a gente percebe que a história do Antigo Testamento, ela envolverá muito mais do que esses romances, essas lutas e essas batalhas aqui e acolá, mas ela envolve uma grande luta, né, já esboçada aí nas palavras de Deus, de que haveria uma inimizade, haveria um descendente tanto da serpente quanto da mulher. E esse descendente, ele esmagaria a cabeça da serpente. Tá? E alguns podem dizer, mas será que, vamos imaginar, será que Eva, Adão, os primeiros que ouviram essa palavra, será que eles entenderam isso? Ou isso é só um construto de nós hoje, que vivemos nos dias de hoje, e já temos toda uma teologia sistemática que constrói isso, e a gente faz essa situação, mas a gente não sabe se os personagens como Adão e Eva, eles pensaram nisso. Olha, eu acho que pensaram. Se você olhar, por exemplo, no capítulo 4 de Gênesis, assim que Eva teve o seu primeiro filho, no texto hebraico, a gente lê que ela teve um filho, tá? E o comentário que ela faz, acho interessante que ela não comenta que o menino era bonito, que ele era cheiroso, nada. Ela diz o seguinte: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. A partícula com o auxílio, em hebraico, é só mesmo o com. Tá? E alguns teólogos dizem, e com razão, de que ali poderia ser traduzido não só com auxílio do Senhor, mas poderia ser também adquirir um varão, o Senhor. Ou seja, eles dizem que há uma expectativa de que Eva, já no primeiro filho, já achasse que seria o próprio Senhor. Então, eu estou dizendo isso para dizer que, embora ela não estivesse correta, mas ela já tinha viva no coração a expectativa de que talvez seja esse já aquele que irá pisar a cabeça da serpente. E de lá para cá, então, essa moldura teológica, ela foi se expandindo, ramificando, organizando pensamentos de vários outros homens e mulheres de Deus ao longo do Antigo Testamento. Então, sim, é uma profecia messiânica, não tem o jeitão de profecia messiânica como às vezes alguns gostariam, do tipo, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, né? Isso aí está mais
impregnado na mente evangélica, né? Mas Gênesis 3,15 é, sim, uma grande profecia sobre não só a pessoa de Cristo, mas o seu papel em nosso meio. Mauro, a minha internet está cortando bastante aqui, mas eu espero que eu consiga participar aqui do nosso encontro. Uma coisa interessante para pensar nisso que o Daniel está comentando é que a gente precisa entender primeiro que profecia nada mais é do que um pronunciamento divino. Deus anunciando alguma coisa, certo? Então, sim, o texto de Gênesis 3,15 é Deus falando sobre alguma coisa, né? Sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre a redenção de Adão e Eva, que acabaram de pecar, né, e se afastar de Deus, né, e a redenção de toda a humanidade. Portanto, está falando do Messias. É evidente que nós estamos começando, e por isso a expressão proto-evangelho é usada, nós estamos ali apenas começando a ouvir o evangelho. Muito se ensinará a respeito do Redentor ainda nas páginas das Escrituras. Né? E essa figura vai ser construída e essa expectativa vai ser informada por muitos eventos. Mas aqui estamos, a primeira vez ouvindo que haverá uma redenção, uma vitória, e com bastante detalhes, né? Como essa vitória se dará, porque ela envolve, inclusive, o ferimento do Redentor, né? No seu combate para vencer a serpente. Muito bom. Um restinho aí, Mauro, alguém já me perguntou isso. Profecia nem sempre é só predição. Há um teólogo entre nós reformados, que nós gostamos de ler, chamado Gerhardus Voss, e ele gostava de falar que a profecia ela é apresentada nas Escrituras também para antecipadamente anunciar nós como ler, como entender o que vai acontecer. Então, a profecia, ela anuncia, ela também comenta aquilo que já aconteceu. Então, não é simplesmente a ideia de preditiva, né? Vai cair alguma coisa, vai acontecer, vai derrubar, vai morrer. Não. É preparar-nos com algum tipo de perspectiva mínima para você saber o que exatamente está acontecendo. Muito bom. O Luiz José Santos Filho pergunta: começa em Gênesis 3,15 a história da redenção? Acho muito apropriada essa pergunta, Luiz José, porque muita gente imagina que a história da redenção ela começa com a encarnação de Cristo. E, na verdade, a história da redenção ela começa com o anúncio da encarnação de Cristo, à medida em que Deus vai trabalhando e começa a operar com a graça. Eu costumo dizer aí na leitura de Gênesis capítulo 3, que o primeiro movimento do evangelho, ele vem alguns versículos antes, aqui no versículo 8, né, de Gênesis, o texto diz assim, que eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, e Deus, versículo 9, Deus chama o homem e pergunta, esse é o primeiro ato de Deus pós-queda, vir ao jardim, confrontar o homem e, então, na sequência, depois do confronto, trazer a mensagem da redenção. Então, eles receberam uma promessa, né? E a confiança deles, a fé deles na promessa é o que Deus usaria como a ordem da salvação, o elemento para trazê-los à presença da graça para salvá-los, né? Então, isso é muito importante de ser entendido. Então, a história da redenção começa lá em Gênesis capítulo 3 mesmo, não no Novo Testamento. E ela era pela fé e ela era pela graça também, porque eles tinham se caído da presença do Senhor. Mas em cima do que Daniel disse também, eu acho interessante, eu fico imaginando a decepção da mulher, Daniel, no capítulo 4. Que ela imaginou, ela pegou aquele neném no colo e falou assim, o menino vai pegar, né? E ela descobre que o menino trabalha para a serpente, né? O primeiro.
E o segundo crê. Então é muito interessante observar tudo isso, né? Bem interessante. Mauro, só para complementar, colocar uma pimentinha aí nessa questão do início da história da redenção, eu tenho entendido que Gênesis 3, né, ali a partir do verso 8, na verdade, é o início da execução histórica da redenção, né? A história da redenção é a história da humanidade, né? A criação já tem esse elemento, né, da preparação de um ambiente, de um homem, né? E a história começa ali, quando Deus cria o céu e a terra, ele está ali dando primeiro, fazendo o cenário no qual a redenção se dará, né? Tudo gira em torno desta redenção. Mas, efetivamente, nós sabemos que a história é sobre redenção depois da queda, né? E esse é o momento em que nós nos damos conta de que a história que está sendo contada é uma história de redenção. Tá certo. Nossos professores estão aparecendo aí, professor João Paulo está aí no nosso chat, vi aqui também o professor Felipe. Você que está aí nos assistindo, está gostando do tema, por favor, compartilhe aí o link com outras pessoas que podem chegar aqui para nos assistir ainda sobre esse tema. Nós estamos ainda bem no começo, né? Uma pergunta aí do Alan Santiago, ele diz assim, o texto dá algum indicativo de que Adão e Eva foram alcançados com a graça do arrependimento? Alan, isso é uma divisão entre os Timóteos, entre os teólogos que são Timóteos. Alguns acreditam que sim, eu me encaixo nesse grupo, outros acreditam que não. Eu acredito que essa frase pela mulher, né, de que ela recebeu a bênção pactual de ter um filho que veio do Senhor, é uma demonstração de que ela creu na promessa de Deus feita diante da serpente em 3,15. Da mesma forma, Gênesis capítulo 5 vai falar sobre a descendência de Adão. E na descendência de Adão nós encontramos uma descendência que refere-se àquilo que a gente chama na teologia de a semente santa. E Lucas, quando fala da genealogia de Jesus, ele volta até Adão e acrescenta a expressão filho de Deus. Então, eu acredito que essas são boas evidências, né, de que isso está realmente acontecendo aí. Mas vamos caminhar aqui para mais uma pergunta. Em termos gerais, professor Dario, que textos do Antigo Testamento profetizam, então, a vinda de Jesus? O que é que esses textos ensinam? Vamos começar por aquele grupo que é o mais clássico, mais conhecido, então, que os irmãos ouvem com regularidade. Nessa época de Natal, nós temos os textos de Isaías, que falam a respeito do nascimento de Jesus. Então, Isaías 7 fala ali do texto referente ao nascimento de um menino vindo de uma virgem. O texto de Isaías 9, o texto de Isaías 11 são textos bem conhecidos nessa direção. Tá? Isaías também vai nos falar sobre outros eventos da vida de Jesus, ou circunstâncias da vida de Jesus. Então, nós temos Isaías 53, né, que fala do seu sofrimento, da sua morte, da sua sepultura. Há vários textos, eu gosto muito de Isaías 35. Isaías 35 é um texto fundamental para mim, dos versos 5 até... versos 5 e 6, basicamente, o verso 5, quando ele fala que a vinda da redenção se daria quando os olhos dos cegos se abrissem, os ouvidos dos surdos fossem desimpedidos, né? Os coxos saltassem como servos. Então, o trabalho de Jesus fazendo curas, foi esse texto que Jesus citou quando João perguntou se ele era o Messias ou tinha que vir outro, né? Então, Isaías é um texto, é um livro riquíssimo de textos que nos apontam para a vinda de Jesus, tá? Nós encontramos muito facilmente, né, também nessa lista, os Salmos 110,
o Salmo 22 são citados com bastante frequência, 22 em relação ao seu sofrimento, o Salmo 110 em relação seu sacerdócio, o Salmo 68 não é tão conhecido, então aí começamos a um grupo de textos que o pessoal não conhece muito, né? Mas ele é assim apontado, inclusive, editorialmente nas nossas Bíblias, né? O sofrimento do Messias, né? Zacarias nos falam sobre ele, então nós temos textos, uma grande quantidade de textos falam diretamente sobre os eventos da vida de Jesus, as suas circunstâncias e elementos ligados ao reino que ele vai estabelecer. Se falarmos de reino, então, a quantidade de textos é enorme, né? O reino que estava por vir, o governo desse ungido do Senhor, é isso que Messias significa, né? De terra a terra, de mar a mar, né? O filho de Davi, né? Segundo Samuel 7,14. Então, há textos, muitos textos que falam diretamente sobre e claramente sobre a vinda de Jesus, e esses são os primeiros que a gente precisa pensar. Deixar algum texto para o Daniel aqui, depois eu vou para a segunda categoria de textos, que eu acho também bem interessante a gente observar. Não, continue falando, Dari. Eu estava olhando aqui, Mauro, enquanto o Dari falava, só voltando um pouquinho ali, o Evangelho, 1 João 3,12, quando fala que Caim era maligno e assassinou o seu irmão, o termo grego lá para assassinar, esfazo, eu estava verificando se a Septuaginta usa mesmo para dizer lá que esmagar, né? Então, isso significa que o que Eva observou ali na vida dos filhos é que, infelizmente, o que ela achava que ia acontecer, aconteceu o contrário, né? O próprio filho primeiro, que era para ser, que ela esperava que fosse o Messias, acabou ele mesmo esmagando, né, o seu irmão escondido, né, naquele passeio. Muito interessante, né? Mas, com respeito às profecias, eu só queria acrescentar também que há situações inusitadas que, se não fosse Jesus comentar, nós jamais ousaríamos a imaginar que tais textos ou relatos estavam apontando para Cristo, né? E eu estou aqui me lembrando da vida e do relato de Jonas. O relato de Jonas é um relato que todo mundo conhece, fala de teimosia, fala de uma pessoa que estava resistente a ouvir o chamado do Senhor, fez tudo o que pôde para não obedecer, e acabou acontecendo o que todo mundo sabe. No Novo Testamento, conversando com pessoas incrédulas, Jesus, ele menciona e fala do chamado o sinal de Jonas. E o sinal de Jonas tem a ver com os 3 dias que ele passou dentro do ventre do grande peixe. E esse é o tipo de abordagem que a gente pensa, olha, se não fosse Jesus falando isso, eu não acreditaria, eu não teria coragem de dizer que, especialmente no caso de Jonas, é uma pessoa que relutou para ouvir e para obedecer aquilo que Deus mandou, mas veja só, depois que a Escritura ela vai tomando forma por meio do Espírito Santo, o próprio cânon se incumbe de nos trazer plataformas e meios e descrições que serão posteriormente interpretadas por pessoas inspiradas, e nesse caso em particular pelo próprio Cristo. Então, veja, há sim casos mais específicos, como Isaías, né, 7, eis que a Virgem conceberá, mas também há outras ocasiões, assim, menos inesperadas, e Jesus, por exemplo, fazia essas conexões, né, grandiosas. Então, o desafio, como o Mauro mencionou no início, é que, ao ler as Escrituras, a gente não precisa ficar naquela neura, né, de querer achar Jesus em cada esquina, né, em cada versículo. Não tem como. Mas no grande cenário, na perspectiva geral, essa é a expectativa, essa é a grande esperança que quem estava vivendo e lendo o Antigo Testamento tinha, de que ele virá.
ele virá até nós, ele habitará em nosso meio. Mauro, é interessante a gente pensar nessas questões e avançando um pouquinho na questão mais técnica hermenêutica, né? O Novo Testamento, ele vai citar estes versículos, né, estes mais reconhecíveis e esses mais difíceis, né, de reconhecer, como provas de que Jesus era o Cristo. Ou seja, as pessoas a quem eles falavam tinham conhecimento dessas histórias, salmos, profecias, né, e várias delas, inclusive, diretamente ligadas, né, à própria pessoa do Messias. Então, eles não estão fazendo algo muito extremamente inovador no sentido assim, estranho, porque senão não funcionaria como prova. Né? Mateus é muito claro, ó, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então, há um esforço muito grande no Novo Testamento em usar estes textos e essas circunstâncias como demonstrações de que Jesus era o Cristo prometido. Né? A partir daí, nós temos, primeiro, já um bom guia, né? E normalmente nós fazemos assim, né? Mas, e aí nós fazemos isso que Daniel aponta, que é avançar um pouquinho pelo aprendizado da fé, ou seja, com base naquilo que os escritores do Novo Testamento nos disseram sobre esses textos do Antigo, nós começamos a perceber que as referências a Cristo são mais extensas e profundas do que nós normalmente imaginamos. Certamente a gente não pode ficar na ponta da letra procurando estas coisas, né? Porque os próprios escritores do Novo Testamento mostraram. Mas, como nós já falamos, um espírito apontando para a obra redentora, né, e as características do Redentor estão ali presentes. Então, quando nós falamos sobre sacerdotes, sobre sacrifícios, sobre reis, nós estamos, de alguma forma, construindo uma série de referências que serão utilizadas no futuro para esta pregação do Evangelho, né? Para o anúncio da salvação. Mas acho que a gente vai falar sobre isso depois, né? Vamos sim. O professor Dario se refere a isso, e que eu já mencionei, né, no começo, citando Lucas, né, capítulo 24, versículo 25. Como vocês são insensatos e demoram em crer tudo que os profetas disseram. E depois ele diz assim... Verso 26, não é verdade que o Cristo, o Messias, tinha de sofrer e entrar na sua glória? Então, os profetas anunciaram a vinda do Messias e anunciaram outras coisas, que a gente ainda vai tratar aqui nas nossas perguntas. E no verso 27 de Lucas 24, diz, e começando por Moisés, que é a primeira parte do cânon hebraico, que é a Torá, e todos os profetas, os Neviim, que é a segunda parte do cânon, e explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras, os Kotevim, que são os escritos, né? Então, Jesus pega essa forma do cânon hebraico e diz que tudo aponta para o Messias. Então, de uma forma geral, há um apontamento. Isso não significa... Então, eu posso dizer todo o Antigo Testamento aponta para Cristo? Sim. Eu posso dizer que todo versículo no Antigo Testamento aponta para Cristo? Aí é pular a parte técnica, não é? Por quê? Porque, em geral, falta-nos uma teologia bíblica, né? O nosso povo tem muito pouco conhecimento da teologia como um todo, né? Para entender isso. E essa questão me leva, então, a um anúncio a ser feito. Você pode vir estudar teologia conosco aqui no Andrew Jumper. Você não precisa morar em São Paulo, você não precisa se mudar para cá. Você pode fazer algum desses nossos programas aí online, em alguma dessas linhas de pesquisa, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia aplicada ou missiologia. Tá aí, ó, o coordenador, professor Dario, dos nossos programas de EAD. Você pode fazer as perguntas aí no chat, ele vai respondendo para você. O professor João Paulo está aí para passar o link para vocês, cpaj.mackenzie.br, EAD, e você vai conhecer lá, quem sabe aí,
você entra para a Teologia Bíblica, dia 1º de fevereiro, nós estaremos juntos, eu e você, na sala de aula para estudar uma teologia bíblica do Antigo Testamento, um panorama da teologia bíblica. Conheça os nossos cursos, nós, pela experiência, nós damos os cursos desde 1999 no Andrew Jumper Online, e já abençoou milhares de pessoas, e você pode ser uma dessas pessoas a estudar conosco, tá bom? Vai ser muito bom ter você com a gente estudando aqui na nossa escola. Muito bem, vamos aí então, dando continuidade, né, à questão anterior, de que outras formas o AT, o Antigo Testamento, anuncia a vinda de Jesus. Quem começa essa, hein, gente? Essa aí é o professor Daniel. Olha, continuando o que você mencionou lá, o Moisés, os profetas e os escritos falam de mim, né? Jesus disse isso, né, aos discípulos no caminho de Emaús. E eu fico sempre tentado, eu gostaria de ter ouvido essa explicação, né? Eu estou chamando aqui de lerdo porque Jesus os chamou também, né? Lerdos para entender. Mas eles não sabiam nem quem que estava falando. Mas eu gosto de imaginar que uma das coisas que Jesus falou a respeito de Moisés, e aí respondendo a pergunta do Mauro, outras maneiras de apontar para Cristo, é exatamente a situação de quando Moisés teve que interceder pelo povo por ocasião da construção do bezerro de ouro. Ali, a lei de Deus, o pacto, né, ele foi quebrado, e a lei que estava sendo, né, o pacto que estava sendo ali formalizado, foi quebrado, daí Moisés ter quebrado os tabletes no pé do monte. E depois dessa, isso aí em Êxodo 32, e no Êxodo 34, essa aliança é renovada, mas ela é renovada agora somente com Moisés, e os benefícios que Moisés tinha de relacionamento com Deus foram estendidos ao povo. E Êxodo fala isso de várias formas, e Moisés pressionando Deus para acolher novamente o povo, teu povo, e o Senhor respondia várias vezes, respondeu Êxodo capítulo 33, de 12 a 18, vocês leiam lá depois, e Deus fala claramente, Moisés, eu estou fazendo isso porque você encontrou graça diante de mim. E Deus não coloca mais o povo. Mas, obviamente, mais adiante você perceberá o motivo disso. O fato de a obediência de Moisés acabar trazendo benefícios para o povo como um todo é um excelente modelo descrevendo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo faria. A obediência de Moisés, obviamente, não era perfeita, mas eu creio que Deus quis renovar a aliança, não foi só porque Moisés pediu, não foi só porque Moisés intercedeu, porque no capítulo 32, Moisés intercedeu e é dito que Deus voltou atrás. Mas no mesmo capítulo, no final, Moisés disse que Deus pediu para Deus perdoar o povo, senão é para riscar ele do livro da vida, do livro que ele escreveu. E Deus falou, não vou perdoar e não vou riscar meu livro, não. Então veja, o poder não estava na oração de Moisés, mas a obediência de um representante do pacto, trazendo benefícios para os demais participantes deste pacto, é algo que eu imagino, eu não posso dizer com 100% de certeza, mas eu imagino que é algo que Jesus teria mostrado para aqueles discípulos. Então, veja, em resumo, quando a gente lê a Bíblia, nós não estamos lendo uma lista telefônica, nós não estamos lendo receita, nós estamos lendo uma narrativa, ela se constrói, ela se elabora, ela diversifica, e se a gente tem paciência, tem zelo para assistir, é como se a gente tivesse assistido uma série, né, no YouTube ou no Netflix. Cada temporada tem a sua novidade, né? Se você é estressado, não tem tempo, não gosta de esperar e já vai para a última
o episódio da última temporada, você não vai entender o porquê a pessoa está onde está e como chegou até aquele ponto. Então, encontrar Cristo e ver a maneira como Cristo é apresentado no Antigo Testamento é algo brilhante. E a narrativa bíblica, ela nos cativa e nos leva a esses episódios fantásticos, né? Que não são simplesmente referências como Isaías 7, né? Eis que a Virgem conceberá, ou Daniel, capítulo 7, versículo 14, né? Fala que o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e glória. Então, isso aí já são narrativas bem mais diretas. Algumas coisas interessantes aí, né, Daniel, pegando um pouco na carona que o Daniel colocou, a escolha de Arão como sacerdote, a unção de Arão como sacerdote, né, para se apresentar diante de Deus, né, levando as orações do povo, né, levando o nome do povo no peito, né, uma placa, né, chamada Santidade ao Senhor, né, então, todos entregando a ele ali as suas ofertas. Então, aquele personagem, aquele ofício, né, o ofício do sacerdote, tinha essa visão, e a ideia da unção sendo colocada ali, né? É a primeira vez que a gente encontra isso relacionado a uma pessoa, né? E sendo aplicada ali como um elemento distintivo, né? A mesma coisa com os reis, né? Então, tanto Saul quanto Davi foram ungidos para serem reis, né? E no caso de Davi, escolhido por Deus novamente, né? A gente vê como aquela unção logo tem um grande efeito em benefício do povo, que é, né, vencer Golias, né? Então, mostra essa questão que depois Hebreus vai nos dizer claramente, né, que um sacerdote, ou que o Messias não é escolhido, ele não se apresenta, ele é escolhido por Deus e ungido. Então, essas comparações são feitas. Mas eu queria fazer uma interessante que tem me chamado muita atenção. Jesus, algumas vezes, contou uma parábola que as pessoas conhecem, que é a parábola dos lavradores maus, né? Que o dono da vinha envia seus servos para pegar os frutos e eles são perseguidos, né? Até que ele manda o filho, e o filho é morto. Essa parábola de Jesus é aplicada literalmente aos profetas. Então, quando nós olhamos a história dos profetas do Antigo Testamento, o modo como eles foram rejeitados, o modo como eles foram perseguidos, já estão nos mostrando o que acontecerá com o Messias, né? E a sua pregação, porque a pregação dos profetas era uma só, arrependimento, né? Para que o povo abandonasse os seus pecados. Então, vem João e começa o evangelho dizendo, arrependei-vos, certo? E cada um seja batizado para a remissão de pecados. Quando João é preso, Jesus começa a pregar e diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, aquelas longas passagens dos profetas, né? Algumas, né, que a gente às vezes tem muita dificuldade até de entender o que elas estão querendo dizer, né? Se a gente for pensar só no aspecto da profecia, né, da predição, né, daquilo que vai acontecer, a gente vai ter bastante dificuldade, de fato. Mas se a gente pensar que o que eles estão fazendo é essencialmente o que o Evangelho faz, que é apontar os nossos pecados, nos chamar para o arrependimento e anunciar a salvação que Deus estava por fazer, nós temos um quadro muito claro do que é a obra de Jesus Cristo e de como ele exerceu o seu ministério. Então, as formas são muitas, são diversas, né? Instituições, circunstâncias, ocorrências, né? Condições de trabalho, todas estas coisas estão sendo preparadas para que uma pessoa fosse reconhecida, né? E essa pessoa é o nosso Senhor Jesus. Certamente, fundamental, né, entender todo esse arcabouço. O professor Daniel, né, falou sobre a questão da escritura ser uma narrativa, isso é muito importante, gente. E para a gente entender uma narrativa, à medida... narrativas, elas são, assim, feitas para a gente ler e
absorver a história, né? Mas uma vez que a narrativa tornou-se livro, como nós temos, né, a própria escritura, e é uma narrativa escrita ao longo de muitos séculos, à medida em que a gente se assenta na frente desse livro, a gente fica tentando entender todos os detalhes da narrativa, né? E Gerardus Voss, que é um teólogo bíblico, publicado já em português pela editora Cultura Cristã, ele coloca que para nós entendermos bem a narrativa da história da redenção, nós precisamos entender 4 características dela. Ela é histórica, ela é progressiva, ela é orgânica e ela é adaptável. Essas 4 características, uma vez que a gente entende o que elas são, e não dá tempo de falar sobre elas aqui, a gente começa a perceber, né, esses detalhes, né, que vão se intrincando uns nos outros entre os autores do próprio Antigo Testamento e o Antigo e o Novo Testamento. Então, por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 18, Moisés diz diante do povo: o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. E aí aquilo fica no ar, né? Mas essa profecia, ela se cumpre, né? E ela fica muito clara lá em Atos, no capítulo 3, depois em Atos, no capítulo... no capítulo 3, basicamente, naquele sermão proferido lá na cidade de Jerusalém, que esse que viria, ou esse profeta, é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, existem essas profecias que são objetivas, mas existe muita coisa que você, quando lê no Antigo Testamento, você percebe. Por exemplo, o professor Dario citou a questão do sacerdócio, né? Ora, nós temos, né, o triplo sacerdócio de Cristo, que é um tema clássico na teologia, né? Cristo como rei, sacerdote e profeta, né? E quando você olha para o Antigo Testamento, reis e sacerdotes e profetas, eles eram ungidos, né? Eles eram os Machias, eles eram aqueles que eram ungidos para ocupar. É verdade que na área profética é meio nebuloso aí essa questão, mas fica muito claro na área do sacerdote e do rei, não é? E quando você olha mais para trás, quando você olha para a posição de Adão no livro de Gênesis, você vê que Deus cria o nosso primeiro pai na condição de rei. Ele era o rei abaixo de Deus, ele era o rei no Éden, né? Ele era o sacerdote, porque ele é aquele que representava a criação diante de Deus e Deus diante da criação, e ele era profeta, porque ele era a boca de Deus na criação, ele é que tinha que falar, ele é que falou para a esposa, e depois a esposa disse, nem tocareis, né? Acrescentou na boca do profeta alguma coisa, ou o profeta tinha falado alguma coisa a mais. Mas isso é uma construção teológica, né? A gente precisa entender para entender todas as profecias messiânicas também, tá bom? Mauro, o Alan faz uma pergunta aqui que é interessante, né? Ele fala, né, por que o período pré e pós-exílico é tão importante aí na história, né? E isso tem a ver um pouco com o que você falou da revelação ser histórica, né? Por quê? Porque a história de Israel não são apenas eventos aleatórios onde Deus, de alguma forma, vai tentar resolver os problemas que surgem. Ela prepara os momentos, certo? Então, aquele momento de profunda pecaminosidade do povo de Deus, e o momento de castigo por conta dos pecados, esses elementos históricos é que dão a oportunidade para que a revelação acerca do Messias se tornasse mais brilhante, né? Mais atrativa. Então, é por isso que há tanta revelação a respeito do Messias neste período. Porque agora existe um contexto apropriado, né? A monarquia está em
em queda, o sacerdócio corrompido, a própria profecia está enfrentando momentos difíceis, e então Deus diz, mas virá alguém que vai colocar tudo isso em ordem, né? Então, o momento histórico do pré e do pós-exílico são momentos preciosíssimos, que mostram o próximo estágio da história da redenção, que era a própria vinda do Redentor. Muito bem. Vai acrescentar, doutor Daniel? Eu estava pensando aqui, estamos falando muito de criar expectativa messiânica, né? Criar expectativa tem o lado, o reverso, que é o que isso acaba criando na cabeça das pessoas. Eu vejo muitos profetas, inclusive profetas, né? Que a expectativa foi além, ou às vezes foi numa direção diferente da que Deus queria. Estou pensando aqui, por exemplo, o profeta Abacuque, que Deus veio tão animado falar para ele o que ele iria fazer, e ele ficou decepcionado, né? Como é que vai fazer um negócio desse? E com as pessoas também. Então, quando a gente fala aqui, Dario, eu e o Mauro estamos falando que o Antigo Testamento, ele criava uma expectativa, e o povo de Israel, nós não estamos de jeito nenhum querendo dizer que todo israelita tinha uma percepção clara e límpida de quem era ou quem viria a ser o Messias. De jeito nenhum. Os profetas, inclusive, eles tinham um trabalhão para sair podando os excessos, porque uma expectativa era criada, mas ela tinha que ser burilada, aprimorada, aplicada. E, nesse sentido, eu vejo o profeta Isaías, por exemplo, como um grande exemplo disso. É um dos profetas que mais escreveu de maneira elaborada. E ele mesmo, quando chamado por Deus, disse que a palavra dele não teria resultado nenhum diante dos seus dias. Ninguém vai ouvir o que você vai falar. Então, não precisa chorar no final que ninguém ouviu a sua pregação, porque é assim mesmo. Mas Isaías, ele foi muito feliz, e é lógico, ele era inspirado, né, em retratar, criar uma expectativa adicional de que o Messias, ele seria um personagem sofredor, e que por causa do seu sofrimento é que nós teríamos a remissão dos pecados. Então, isso é importante ser lembrado, tá? Criar uma expectativa é você criar algo na mente das pessoas, e que às vezes a gente não tem controle do que as pessoas vão pensar ou imaginar a partir daquilo que você cogitou. Então, quem apenas lê uma parte da Bíblia, um dos testamentos, ou tem um livro preferido, acaba tendo visões meio que deturpadas. Então, você tem que ler, né, uma descrição de Isaías 61, falando de alguém cujo espírito estava sobre ele, que veio para libertar e tudo mais. Você tem que ler Lucas, onde Jesus diz que esse cara sou eu. Tá? Essa profecia fala de mim, né? E ela se cumpriu hoje. Então, se você não tem esse zelo e esse cuidado de ler a Escritura na sua totalidade, né, é possível que a sua expectativa a respeito do Messias seja deturpada, né, ou pelo menos incompleta. Muito bom, gente. Eu já falei sobre os nossos cursos online. Você falou assim, eu não sou desse tipo de pessoa, eu não consigo estudar online. Não tem problema. Nós temos vários programas que são presenciais ou semipresenciais e são modulares. Da mesma forma como o EAD, você não precisa se mudar para a cidade de São Paulo para estudar conosco nesses vários programas que estão aí projetados na sua tela. Seja especialização em educação cristã, revitalização e multiplicação de igrejas, o nosso EMEI em liderança educacional cristã, o nosso Magister Divinitatis, o nosso STM, que são os nossos 3 mestrados, ou o nosso doutorado em ministério. Vá no nosso site, assim que acabar, conheça, veja. A nossa especialização em revitalização e multiplicação de igrejas está aberta. Você pode ir lá
conhecer um pouquinho sobre o programa. Quem sabe ano que vem você vem aí estudar com a gente, tá bom? Fica aí, então, a dica dos nossos programas presenciais modulares aqui no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Beleza? Muito bom. Vamos lá. Próxima pergunta. De maneira agora específica, nós estamos aqui numa live natalina, né? Não tem luzinha piscando nem nada, mas em tese é sobre o Natal que nós estamos falando. Que podemos saber especificamente sobre a vinda de Jesus a partir do Antigo Testamento? Ok, deixa eu caminhar com essa aqui. Bom, o Antigo Testamento fala da vinda em si. Ele vem. Se você procurar na sua chave bíblica essa expressão, ele vem, ou virá o Redentor, ou eis o seu Redentor, você encontrará uma grande quantidade de textos. Então, a própria ideia da vinda é um elemento fundamental no Novo Testamento, como Daniel apresentou, essa expectativa de alguém que foi anunciado por Deus. Tá? Então, esse é certamente um elemento que está presente, e presente numa circunstância bastante comum do Antigo Testamento, que é a ideia da esterilidade. A dificuldade que as mulheres bíblicas têm de ter um menino, de ter um filho, é alguma coisa impressionante. Por quê? Porque todas elas são ensinadas a depender de Deus para que o seu filho nasça. Nenhum desses nascimentos foi um nascimento virginal, mas todos eles foram, de forma bastante explícita, considerados miraculosos, graça de Deus para quem já tinha perdido as esperanças. Então, esse é um elemento fundamental que o Antigo Testamento está nos mostrando. É um menino, mas não é qualquer menino. É um menino que vai nascer de forma surpreendente, de uma forma que a gente não consegue imaginar. Depois a gente vê as circunstâncias, o contexto em que ele viria, perseguições, oposições que ele enfrentaria, a missão que ele deveria cumprir. Então, ao descrever o Redentor que vem, a gente encontra o Antigo Testamento nos mostrando diversos elementos ligados tanto a trazer as bênçãos de Deus para o povo, como o sacerdote que deveria abençoar o povo de Deus, Arão tinha essa função, quanto também o rei que tinha que libertar o povo dos seus inimigos. Então, essa é uma outra tônica muito forte do Antigo Testamento. Tá? Eventos, então, aí, a entrada triunfal, situações da vida de Jesus, que ele encontra com pessoas e coisas que ele faz. E eu gosto também de mencionar sempre, Mauro, a questão dos resultados. O Antigo Testamento não fala só que ele vem, mas o que acontece, uma vez que ele veio, ou quando ele vier, E, às vezes, o Novo Testamento nem é tão explícito quanto a esse tópico, quanto o Antigo Testamento é. Eu creio que o Antigo Testamento é muito mais profícuo em nos dizer os efeitos da vinda de Cristo do que o próprio Novo Testamento faz, por conta de todo esse contexto que a gente observa. Então, são essas as coisas que eu normalmente costumo observar, quando a gente pensa o que é que o Novo Testamento nos fala sobre a primeira vinda, Depois eu quero falar sobre a segunda vinda, mas sobre a primeira vinda são essas as coisas aí. Eu acrescentaria também uma linguagem no Antigo Testamento que é recorrente, que é a linguagem que diz, porque um menino nos nasceu. Tá? E aí, tem várias maneiras dessa frase continuar. Isaías 9, por exemplo, é um caso, uma terra que andava aflita e angustiada vai mudar a sorte dessa terra porque o menino
nos nasceu, um filho se nos deu. Então, esse tipo de linguagem, obviamente, nos dias de Isaías, por exemplo, para quem ele falou isso pela primeira vez, não estava necessariamente pensando exatamente na manjedoura, em Belém, Efrata, não necessariamente. Mas, como eu disse, nós estamos lendo uma narrativa, né, e ela foi tendo várias temporadas, vamos dizer assim, vários episódios. E quem tem a paciência, a diligência de ler e ver todos os episódios até o fim, verá que essas cenas, essa linguagem de se referir ao Messias como um filho que foi dado, um filho que nasceu, isso, sem dúvida, prepara a nossa expectativa para aquilo que viria, né? Então, da mesma maneira que Jesus ele foi assunto aos céus, ele poderia ter descido. Imagina que cena maravilhosa, um bebezinho descendo dos céus, assim, né? Todo reluzente, enrolado na fralda, seria uma maravilha, né? Mas não foi assim. Então, ele nasceu, e como o Dario disse, não só nasceu, como nasceu de uma virgem. Aí o milagre é duplo. Então, isso é importante, a gente acostumar com as linguagens que a Escritura faz uso para apresentar, né, o Messias. E ainda que Isaías tenha feito ou falado, né, de maneira... E eu estava preocupado já, que a gente vai longe nessa live, ninguém tinha falado ou citado ainda Isaías 9, né? Isso aí está na época das cantatas, né, gente? É o texto que todo mundo sabe das cantatas. Ele cita uma região, né, Daniel, onde os resultados da obra de Cristo vão se manifestar. Eu acho que essa é uma coisa interessante disso que o professor Dario falou também. O Antigo Testamento fala o que e o Novo Testamento experimenta os resultados desse o que, né? Isso é muito importante. Agora, existem profecias que são bem específicas, né? Como a própria profecia que fala de Belém, Itu, Belém Efrata, né? Então, a gente tem as duas coisas. Mas eu quero pegar um gancho numa frase uma expressão que o professor Dario usou, que fala sobre as mulheres estéreis no Antigo Testamento. E às vezes algumas pessoas se perguntam assim, mas por que Deus trabalha com tantas mulheres estéreis, né? Por que havia tanta esterilidade? Ora, qual é a primeira bênção que aparece na Bíblia, gente? Primeira bênção que aparece na Bíblia, encontra-se em Gênesis, no capítulo 1, Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Quando o homem peca, ainda que a maldição sobre a humanidade tenha sido mitigada, nós continuamos debaixo dessa maldição. E eu quero ser muito cuidadoso aqui, porque uma vez eu falei isso numa sala de aula de escola dominical, e tinha uma moça, uma jovem senhora tentando engravidar, né? E ela sentiu que aquilo era pessoal. Não é essa questão. Nós estamos debaixo da maldição do pecado no mundo, e isso pode afetar qualquer um de nós, seja nessa condição da não fecundidade ou na condição de adoecer ou qualquer coisa dessas que são resultados da queda, né? Então é muito importante, ao ler a Escritura, fazermos essas conexões. E o nascimento ou a concepção virginal, né, ela é muito importante, relacionada a Gênesis capítulo 3. Aquilo que normalmente a gente chama de maldição sobre a mulher, que na verdade não é uma maldição, é a mitigação de uma maldição, porque a maldição seria ela não ter filhos. A bênção era ser fecundo, a maldição era não ter filhos. Deus mitiga e diz, olha, em meio à luz terás filhos, né? E é interessante que a expressão que aparece ali em Gênesis 3,15, que fala da dor, ela é a expressão que fala da concepção. Não é só o trabalho de parto que é doloroso, não. É o conceber como um todo. E a gente vê essa dor na própria
mulher de Adão, a dona Eva, a Havá, a mãe de todos os seres viventes, porque os 2 primeiros filhos que ela tem, ela perde. O primeiro porque é assassino, e o segundo porque é assassinado. E eu imagino a dor que ela tem. Entretanto, isso nos leva à concepção de Cristo, de a Maria, que teve uma concepção extraordinária, miraculosa, obra do Espírito Santo, e ela dá à luz àquela criança, e aí, entre os filhos que ela tem esse que não peca. E esse que não peca é o filho que ela vai ver morto na cruz. Então, essa dor, né, ela é exemplar da dor, de fato, da maternidade. E essa é a maior dor de todas, né? Então, são coisas assim, ou relações bíblico-teológicas que são necessárias para entender como o Antigo Testamento está apontando para o Novo Testamento e para a pessoa de Cristo. Mas o nosso tempo urge. Vamos aí para mais uma questão. Por que as pessoas no tempo de Jesus, então, tiveram dificuldade em reconhecê-lo como o Messias prometido? Professor Daniel. Olha, eu diria que, como eu disse, expectativa deturpada. Tá? Embora a maioria não teve a capacidade de enxergar em Cristo, em Jesus de Nazaré, o cumprimento dessa profecia do Messias, várias pessoas, alguns com uma visão bastante específica. Eu me lembro aqui agora, por exemplo, da história do relato em Mateus sobre os magos que vieram, sabe Deus de onde, para... do Oriente. De onde? Do Oriente. Do Oriente. O Oriente é muito... Eu vi na cantata. Você viu na cantata? Mas o que eu acho curioso nesse relato é que eles vieram e a pergunta que eles fazem no relato de Mateus é interessante, que eles perguntaram onde está o menino, né, o rei dos judeus. Então, eles já sabiam, eles saíram de longe, eles tinham uma expectativa, e os comentaristas já nos ensinam que os magos acabam apontando para os gentios que entenderam as profecias e vieram, eles liam para vir de longe, sabendo que o Messias nasceria em Belém, nasceria naquele local, naqueles dias, é porque eles tinham conhecimento. Então, se por um lado, vários judeus não acreditaram, e naquela passagem que eu mencionei, Mateus 12, 40, Jesus estava ali numa discussão acirrada com judeus que não criam na palavra dele, e Jesus ele tem que dizer, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, a rainha de Sabá, ela saiu dos confins da terra para ouvir Salomão falar, e olha que era só Salomão. Eis aqui alguém que é maior do que Salomão, disse Jesus, e vocês não querem acreditar no que eu estou falando, estão pedindo sinal. Então, é verdade, sim, mas eu creio que aqueles que creram, Deus permitiu que eles não só crescem, mas eles também testemunhassem, e eles passassem adiante aquilo que eles viram. E o Evangelho de João, por exemplo, vai resumir isso de maneira gloriosa, dizendo aquilo que vimos e ouvimos, nós passamos adiante. Aí eles foram testemunhas oculares. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, minha resposta vai parecer um pouco confusa, mas eu preciso caminhar por ela, Mauro. Primeira coisa importante é que há muitas manifestações nos evangelhos da empolgação das pessoas com Jesus, certo? Uma vez quiseram fazê-lo rei, certo? Sim, quando ele multiplicou os pães lá, Jesus teve que se esconder porque o povo veio para fazê-lo rei, né?
Quando ele entra em Jerusalém, a multidão está ali clamando um texto messiânico. Hosana, né? Bendito que vem em nome do Senhor, né? O texto do Salmo 118, o texto que era absolutamente conhecido como texto messiânico. Jesus também não fez questão de esconder, não, sentou no jumentinho, né? Para que, né, a profecia lá de Zacarias fosse cumprida. Então, o reconhecimento das profecias ocorreu de forma bastante efetiva durante o ministério de Jesus. Mas aí há duas coisas importantes que a gente precisa dizer. A primeira é que apenas uma parte deste ministério estava sendo reconhecido, certo? Ou seja, essa evidência bíblica que hoje nós temos, né, de que antes da vitória e da glória haveria o sofrimento e a dor, que ele nos resgataria pelo sofrimento, não era uma coisa assim muito bem vista, né? Todo mundo quer um redentor, né? Mas um rei que morre, né, por si não é exatamente a expectativa que se faria, né? Então, nessa expectativa distorcida, onde a glória do Messias era reconhecida, mas não os sofrimentos que antecederiam essa glória, foi uma das dificuldades que todos tiveram, certo? Não só a multidão, os próprios discípulos, né? Jesus está ali, né, ressuscitado, subindo no céu, ele está dizendo, Deus, Jesus, quando é que vem o reino? Quando é que vem o reino? Porque o Senhor pregou que o reino estava próximo. Então, há uma complexidade na mensagem do Evangelho, né, que foi construída no Antigo Testamento, né, e que nos leva ao texto de João, que diz que é Deus quem tem que revelar, certo? Essa compreensão da obra de Cristo e do próprio Cristo é algo de Deus. Então, Jesus disse, olha, eu tenho muito para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados. Mas o Espírito Santo vai vir e, quando ele vier, ele vai conduzir vocês a toda a verdade. Então, embora os elementos a respeito da obra de Cristo, da sua ação, fossem absolutamente claros, para crer neles de forma salvadora, era necessário a ação reveladora do Espírito Santo. Jesus explicou, e os discípulos não entenderam. Por quê? Isso, muito claramente, porque era necessário o Espírito. Jesus dizia, eu preciso subir, eu tenho que mandar o Espírito, porque sem o Espírito Santo, esse negócio não vai dar certo. Né? Então, isso nos fala muito sobre a terceiro estágio, né, chamar assim, da história da redenção, né? Tem o Criador, tem o Redentor e tem o Espírito que aplica. Né? Sem a atuação do Espírito, a obra se perderia no vazio, certo? Por mais evidente que ela seja, né? O sol brilha, mas os olhos estão cegos, né? E isso foi profetizado por Isaías. Isaías deixou isso muito claro, tá? Que um dos sinais do julgamento pela dureza de coração de Israel era não entender. Eu gosto muito quando Jesus fala o preâmbulo ali da explicação da parábola do semeador, né? Ele fala por parábola para que eles não entendam. Eu sempre comento, não, mas as parábolas são coisas que a gente mais entende. Não, você está falando que você é um salvo, né? Mas as parábolas eram absolutamente óbvias sobre o reino. Mas sem a graça de Deus que revela, né, aos pequeninos a sua palavra, não havia como reconhecer o Messias de modo salvador. Professor Daniel, algum comentário? Não, eu fico aqui lamentando somente que, apesar de tudo isso, é uma pena ver que os próprios judeus, né, eles, infelizmente, nos dias de Jesus, e até hoje, muitos judeus, eles não creem que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, né, anunciado nas profecias do Antigo Testamento. Isso me dá o alerta que, às vezes, nós nos acostumamos demais com a linguagem bíblica ao ponto desse costume se tornar
em um empecilho para enxergar aquele que é o Filho de Deus. Então, nosso maior objetivo em tudo que nós fazemos e estudamos é nos relacionar com aquela pessoa, né, que é o Filho de Deus. Qualquer coisa que fique aquém disso é uma grande perda de tempo. Eu costumo dizer sobre o chamado de Isaías, né? Quem gostaria de receber um chamado desse, né? Falar... A gente gosta da primeira parte de Isaías 6, né? A primeira parte é legal, né? Perante um trono, Deus vai lá com e queima com os lábios, etc. e tal. E aí Deus pergunta: quem irá por mim? Isaías levanta a mão, devia ser primo de Pedro, né? Eu vou. Aí Deus dá para ele a mensagem: olha, vá, prega uma mensagem para quem tem os olhos, vejam e não vejam, quem tem ouvidos não ouça, e assim por diante, né? Só que esse é o nosso chamado, né? Interessante, olhando, nós estamos expondo Marcos na igreja, e exatamente a mesma coisa, o mesmo chamado. Sempre vai haver oposição, sempre vai haver contradição. Por quê? Por causa da semente da serpente e da semente da mulher, né? A Bíblia é uma história, num certo sentido, muito binária. Só tem a favor e contra. Duas sementes, não tem outras coisas, né? Por isso é tão complicado pregar o evangelho no mundo contemporâneo, porque binariedade é uma coisa que está fora de moda, né? A gente precisa entender isso também. Nossa, última pergunta da noite, porque o nosso tempo já se foi. O AT também anuncia a segunda vinda de Jesus? Mauro, eu gosto bastante de falar sobre isso, né? Porque essa é uma das razões, né, que nós relacionamos em relação ao problema dos discípulos, né? E da maior parte dos judeus no período de Jesus. E isso afeta muita gente ainda hoje, né? O Antigo Testamento fala da redenção. Assim como a gente faz lá com Gênesis 3, né, em que a gente imagina que Deus resolve fazer um plano novo, né, quando Adão e Eva pecam, né, a gente olha para o Novo Testamento e diz assim: era para ter acontecido tudo ali, mas aí aconteceu um problema, Jesus foi crucificado, aí ele deixou uma parte para depois. Não, tudo já estava dito no Antigo Testamento. E então, quando o Antigo Testamento falou das glórias do Redentor, ele deu o quadro todo, né? E então, desse quadro todo, algumas coisas se referem à primeira vinda, algumas coisas se referem à segunda vinda. O Neno perguntou um pouco atrás aqui sobre a literatura apocalíptica, né? Então, o que a literatura apocalíptica, Daniel, Ezequiel, trazem para nós? Eles trazem essa consumação dos séculos. É por isso que eles são textos tão difíceis de ler, assim como Apocalipse, né, que segue também essa mesma temática, né? Eles estão anunciando coisas que ainda não aconteceram. Para nós, né, com a graça do Espírito Santo, a gente olha para o texto bíblico e tem a interpretação das profecias, né? Mas o que são as profecias apocalípticas? Aquelas que a gente ainda não viu se cumprirem, ou aquelas que dizem respeito aos efeitos espirituais da obra de Cristo. Então, quando eu penso na segunda vinda, duas coisas são, para mim, muito interessantes, que o Novo Testamento fala com muita frequência, né? O resgate dos filhos de Israel, né? Então, a gente lamenta, né, como o Daniel disse, né, que os judeus, né, que têm os oráculos, que receberam a instrução bíblica, não seguiram a Cristo, né? Mas há uma promessa de redenção, de buscar os filhos de Israel em todos os cantos da terra, né, até os confins da terra. Então, essa promessa fala, inclusive, do espalhamento do evangelho, essa profecia, e fala, então, do efeito, né? Todo o povo de Israel vindo novamente, né? As 12 tribos, e não somente elas, né? Mas todas as nações, inclusive, vindo, né? Então, o Antigo Testamento fala muito das nações vindo a buscar o Messias, que nós temos, de alguma forma, acontecendo agora, porque nós estamos vivendo esse elemento, mas fala, né, do resultado final disso, que é a segunda vinda de Jesus,
que é o juízo final. Então, muitos textos do Antigo Testamento falam sobre juízo e destruição, segunda vinda de Jesus, né? E o reino messiânico, né? A restauração de todas as coisas, o novo céu e a nova terra, a vida perfeita e abundante, o justo dominando a terra. Então, há inúmeras menções no Antigo Testamento que dizem respeito ao resultado da obra de Cristo e a transformação final que ainda nós não experimentamos, mas que já está garantida e que está vinculada, né, de forma bastante explícita à vinda do Redentor. Né? É ele o promotor de todas estas coisas. Né? Então, precisamos ler no Novo Testamento, não é só Apocalipse que fala da vinda, da segunda vinda, não, certo? Agora, nós sabemos que são duas, certo? Talvez isso não estava muito claro até então, né? Mas agora que sabemos que são duas, é hora de voltar ao Antigo Testamento e aprender sobre a segunda. Muito bem. Eu só queria acrescentar aí que eu li tem um livro interessante que chama-se, é de um cara chamado William Dumbrell, e ele fala sobre, né, vários temas que, no livro de Isaías especialmente, se tornaram a base para aquilo que Deus revelou para o apóstolo João escrever em Apocalipse, sobre novos céus, nova terra, novo tempo, várias coisas, novo Israel. Então, são temas que Isaías já havia sinalizado e, pela obra do Espírito Santo, o cânon se incumbiu de expandir, né, como o Apocalipse de João nos ensina muito bem. Uhum. Alguém aí na nossa audiência, o Pedro Oliveira, ele pergunta assim, opa, Gênesis 3,15 é sobre a segunda vinda? Não? Já que consideramos a destruição final de Satanás no juízo final. Pedro, tem uma questão que é pouco estudada, até porque as pessoas gostam de se encantar com os detalhes, né? E usar as profecias do AT no NT como texto prova. Olha aqui como é verdade que tudo é que o Antigo Testamento falava, né? A profecia de que nenhum osso se quebraria. Todas essas coisas são fato e verdade, profecias cumpridas do Antigo Testamento. Mas o que poucos se fala, na verdade, é sobre o caráter que a gente chama de proléptico, né, das profecias veterotestamentárias e, quiçá, neotestamentárias também. A ideia de que uma profecia, o quadro, né, a visão que muitos autores usam, é a ideia de que você está a uma grande distância de uma cadeia de montanhas. Quando você olha aquela cadeia de montanhas a uma grande distância, você acha que é uma montanha só. Mas à medida em que você caminha e chega na montanha, você vai perceber que é uma cadeia de montanhas, que aquilo ali não tem só um comprimento, não acontece só uma vez. Algumas profecias são assim. Então, por exemplo, as profecias da volta do cativeiro, né? Lá no profeta Jeremias, por exemplo, 33, a promessa do renovo que viria, em Jeremias 31, um coração de pedra substituído por um coração de carne. Quando é que essas profecias se cumprem? Ora, o primeiro cumprimento parcial delas acontece na volta do cativeiro. Jeremias estava pregando para aqueles que voltariam do cativeiro, e muitas daquelas coisas, e alguns detalhes daquelas coisas se cumpriram na volta do cativeiro da Babilônia. Entretanto, à medida em que a gente vai no progresso da revelação, e a gente chega lá no Novo Testamento, Jesus, na última ceia, levanta o cálice e diz: esse cálice, ele aponta, né, assim, ó, mostra o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Ele aponta para quê? Ele aponta para a profecia lá de Jeremias, capítulo 33. Então, agora, você é crente, eu sou crente, eu tenho um coração de carne, não é verdade? Mas tem hora que eu vejo o meu coração duro como uma pedra.
Então, a gente precisa entender esse movimento, né, que existe na teologia. Quando você cita Gênesis capítulo 3, versículo 15, a escritura é muito clara, o apóstolo Paulo foi muito objetivo lá em Gálatas, o autor de Hebreus, em dizer, olha, ele já deu a catracada, a serpente está vencida, não é? Mas a gente aprende que Satanás ainda age. Então, já houve a vitória, o esmagar da cabeça da serpente já aconteceu historicamente, porém ainda não. É aquilo que a gente fala entre o já e o ainda não da natureza da escritura. Então a gente precisa entender isso. É verdade, a destruição final. O Mauro congelou aí. Aconteceu. Congelou? Volta aí. A destruição final. Então, a destruição final de Satanás ainda virá, mas ele já está destruído. Paulo diz que nós somos mais que vencedores e que nós já reinamos com Cristo. Ele diz assim, nós já fomos ressuscitados com Cristo, mas você está vivendo aí com o seu corpo que ainda vai ser ressuscitado. Então, esse linguajar bíblico ele é muito importante da gente entender essa sequência, né, desse cumprimento até chegar ao final de fato. Muito bem, gente. Passamos do tempo para variar. Não posso confiar em vocês. Vocês falam demais. Não sou eu que falo demais, são vocês, né? Mas acredito que nossos ouvintes aí escutaram boa teologia, uma boa discussão, uma boa conversa. Então eu passo aí para os colegas poderem dar o seu boa noite aí para o pessoal que nos ouviu. Boa noite, então. Obrigado pela sua participação. Eu espero que a nossa conversa tenha sido objetivo de instrução e dado a você, pelo menos, a curiosidade de explorar mais, por meio da Bíblia, a fé reformada que nós adotamos. Boa noite, pessoal. Foi muito bom ter a companhia de vocês. Espero que nossa conversa, de fato, como o Daniel disse, tenha abençoado a todos e que, acima de tudo, né, o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e da graça que nós recebemos nele tenha crescido um pouquinho na sua mente e no seu coração. Essa é a nossa maior alegria, nosso maior desejo, a nossa maior bênção. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um final de ano abençoado, cheio da graça do Senhor. Muito bem, gente. Nós estamos, então, aqui no final da nossa live. Da mesma forma como os colegas disseram, nós esperamos que a nossa conversa tenha sido boa, proveitosa e abençoadora. Queria lembrar você, antes de sair, de ritual, liturgia das mídias. Curte, se inscreve, faz todas essas coisas, porque isso beneficia com que essa mensagem seja ouvida por mais pessoas, mais gente possa ouvir sobre esses temas. Eu falei já por 2 vezes, gente, para vocês aqui, que uma das maneiras de você aprender teologia é você, obviamente, ir para uma escola teológica. Agora, eu acho que a maneira que o crente mais aprende teologia mesmo é submetendo-se à palavra de Deus numa igreja séria que expõe a Escritura com consistência, com verdade, com persistência ao longo do tempo, e vocês podem aprender teologia na sua igreja, se a sua igreja for uma igreja saudável. E essa é a minha oração por você nessa noite, que você tenha aí um lugar onde você possa constantemente ouvir a palavra de Deus, ouvir o conselho de Deus, todo o conselho de Deus, e assim possa crescer na fé e na graça desse Messias que veio, esse que é o nosso Messias completo, esse que fez tudo o que o primeiro representante, Adão,
deixou de fazer. Ele quebrou o seu papel como rei, como sacerdote, como profeta, mas depois veio o verdadeiro, e ele é o nosso rei, nosso sacerdote e o nosso profeta. Que isso signifique para você o Natal, a encarnação de Cristo, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Quarta-feira temos Devocional Andrew Jumper, 9 horas, aqui nesses mesmos canais. Queremos te ver lá, tá bom? Grande abraço, que o Senhor te guarde.